E aí, cinéfilo? Separei 10 filmaços de ação e ficção científica que colocam robôs gigantes, guerras alienígenas e combates tecnológicos numa escala que vai te deixar de queixo caído. Tem Exterminador, tem Kaiju, tem Ciborgue Guerreira e um destaque no meio que você não pode perder. Eu sou Miguel, bem-vindo ao Filmeja 1, bora na nossa lista. Círculo de Fogo, disponível na Amazon Prime Video. Eu preciso começar essa lista com um dos maiores espetáculos visuais que o cinema de ação já produziu. A premissa parece maluca no papel. Criaturas monstruosas chamadas kaijus emergem do fundo do oceano e começam uma guerra que consome os recursos da humanidade inteira. Mas quando você vê a resposta que os humanos criam, a coisa muda de patamar completamente. Os Jaegers, robôs gigantescos do tamanho de arranha-céus, controlados simultaneamente por dois pilotos conectados através de uma ponte neural, porque a carga mental de operar essas máquinas é grande demais para uma mente só suportar. O que eu mais gosto nesse filme é como Guillermo del Toro trata a ponte neural não só como recurso técnico, mas como metáfora de conexão humana genuína, de confiança absoluta entre duas pessoas. Quando os Jaegers começam a falhar diante de kaijus cada vez mais fortes, a esperança da Terra cai nas mãos de um ex-piloto traumatizado por uma perda que ele carrega em silêncio, e uma pilota em treinamento que enxerga nele algo que ninguém mais viu. As sequências de combate entre robôs e monstros são coreografadas com peso, escala e impacto físico que você sente em cada soco. É cinema blockbuster no seu estado mais puro e satisfatório. Disponível na Amazon Prime Video e é o começo perfeito para essa lista. Vou te contar uma história. No Limite do Amanhã, disponível na Amazon Prime Video. Esse é um dos filmes de ficção científica mais inteligentes que já passaram pela Amazon Prime Video, e eu digo isso com total convicção. A Terra foi invadida por uma raça alienígena implacável chamada Mimics, e o Major William Cage, um oficial de relações públicas que nunca pisou num campo de batalha de verdade, é rebaixado e jogado numa missão suicida usando exoesqueletos robóticos de combate. Ele morre em minutos, exatamente como você imagina que aconteceria com alguém sem experiência nenhuma. Mas ao entrar em contato com o sangue de um alienígena alfa durante a queda, ele fica preso num loop temporal, acordando sempre no mesmo dia, horas antes do mesmo combate. E aqui está o que faz esse filme brilhante. Cada morte se torna uma lição. Cage vai treinando, memorizando padrões, se tornando mais letal a cada ciclo, numa progressão que lembra videogame, mas que funciona perfeitamente na tela. Emily Blunt, como a Sargento Vrataski, entrega uma das melhores performances de ação já vistas numa mulher nesse gênero, física, precisa e completamente convincente como guerreira. Tom Cruise equilibra covardia inicial e evolução heróica de um jeito orgânico, sem forçar a mudança. É ação inteligente que usa um conceito de ficção científica para questionar coragem, sacrifício e o que realmente significa aprender com o fracasso. Disponível na Amazon Prime Video. Transformers: O Despertar das Feras, disponível na Paramount+ e Prime Video. Se você acha que já viu tudo que o universo Transformers pode oferecer, esse filme vem para provar o contrário. Ambientado nos anos 90, ele expande a mitologia de um jeito que fãs de longa data pediram durante anos. A história introduz os Maximals, os Predacons e os Terrorcons numa batalha que se espalha pelo planeta inteiro, elevando drasticamente a escala do conflito entre Autobots e Decepticons que a gente já conhecia. No meio de tudo isso, uma dupla de humanos completamente comuns, sem nenhum treinamento militar ou tecnológico, acaba jogada no meio do fogo cruzado dessa guerra robótica. O que eu acho mais interessante nessa fase da franquia é a decisão de trazer Optimus Prime e seus aliados para enfrentar Unicron, uma entidade robótica colossal, literalmente devoradora de planetas inteiros, elevando as apostas para um nível cósmico que os filmes anteriores nunca tinham alcançado. A química entre os protagonistas humanos e os robôs funciona melhor do que em boa parte da franquia, trazendo humor e coração sem sacrificar a escala das sequências de ação. Visualmente é um espetáculo, com transformações detalhadas e combates que aproveitam bem o cenário urbano dos anos 90 como pano de fundo. Se
Se você cresceu com esse universo ou está descobrindo agora, tem material de sobra para te agradar aqui. Oblivion, disponível na Amazon Prime Video. Esse é um daqueles filmes de ficção científica que constrói um mistério tão bem pensado que você passa o tempo todo tentando decifrar o que realmente está acontecendo. Em 2077, Jack Harper é um dos últimos reparadores de drones baseados na Terra, um planeta devastado depois de uma guerra brutal contra uma invasão alienígena. Sua rotina é extrair os últimos recursos vitais do planeta e proteger as máquinas de saqueadores misteriosos que vivem escondidos nas ruínas. Só que essa rotina cuidadosamente organizada começa a desmoronar quando ele resgata uma mulher desconhecida de uma nave espacial que cai nas proximidades. Alguém que ele reconhece de um jeito que não faz sentido nenhum. A partir daí, cada resposta que Jack encontra levanta perguntas ainda maiores sobre a guerra, sobre sua própria memória e sobre quem ele realmente é. Tom Cruise entrega uma atuação contida, quase melancólica, perfeita para um personagem que está literalmente questionando sua própria realidade. A direção de arte é impecável, com uma terra pós-apocalíptica que consegue ser bela e desolada ao mesmo tempo. A trilha sonora eletrônica do M83 potencializa cada revelação de um jeito quase hipnótico. É ficção científica que prioriza atmosfera e mistério em vez de ação constante, e funciona muito bem por isso. Disponível na Amazon Prime Video. Elysium, disponível na Netflix e Prime Video. Neil Blomkamp construiu aqui uma das críticas sociais mais afiadas, já disfarçadas de blockbuster de ação. No ano de 2154, a humanidade está dividida de um jeito brutal. Os extremamente ricos vivem numa estação espacial perfeita, intocável e cheia de tecnologia médica capaz de curar qualquer doença instantaneamente, chamada Elysium. O resto da população sobrevive numa terra superpopulosa, poluída e arruinada, sem acesso a nada disso. Max da Costa é um ex-criminoso tentando reconstruir a vida numa fábrica de robôs, quando sofre um acidente radioativo que o condena a morrer em poucos dias, a menos que consiga chegar até Elysium. Essa urgência pessoal o transforma numa peça central de uma missão muito maior: instalar um exoesqueleto metálico que aumenta drasticamente sua força e resistência para invadir a estação e, de alguma forma, trazer igualdade médica para todos na Terra. Matt Damon carrega o filme com uma intensidade física crua, enquanto Sharlto Copley constrói um dos vilões mais assustadores e imprevisíveis do gênero. As sequências de combate corpo a corpo com exoesqueleto são brutais e bem coreografadas, sem perder o peso emocional da história por trás. É ação com consciência social, do tipo que te faz pensar depois que os créditos sobem. Chappie, disponível na Prime Video e na Netflix. Antes de continuar, quero agradecer a Deus e a cada um de vocês que estão aqui comigo. Vocês são o motivo de cada vídeo que eu faço com tanto carinho. Se inscreve no Filmeja 1 e ativa o sininho, me ajuda demais e é rapidinho. Esse filme é uma das obras mais emocionalmente inesperadas de Neil Blomkamp e recomendo com convicção para quem quer ficção científica com coração de verdade. Em um futuro próximo, o crime na África do Sul é controlado por uma força policial mecanizada, robôs blindados criados por uma corporação de armamentos. O cientista responsável por esses robôs consegue, secretamente, desenvolver uma inteligência artificial capaz de sentir, aprender e pensar por conta própria, algo revolucionário e perigoso ao mesmo tempo. Esse protótipo, batizado de Chappie, acaba roubado por um grupo de criminosos de rua completamente despreparados para lidar com uma consciência recém-nascida. E é aí que o filme se torna especial. Chappie aprende sobre o mundo como uma criança aprenderia, absorvendo tudo ao seu redor, o bom e o ruim, enquanto forças militares poderosas tentam destruí-lo por considerar qualquer robô consciente uma ameaça existencial. Sharlto Copley faz um trabalho de captura de movimento impressionante, dando a Chappie uma vulnerabilidade genuinamente tocante. É um filme sobre nascimento, aprendizado e o que realmente define humanidade, embrulhado numa ação urbana violenta e visualmente marcante.
O Exterminador do Futuro, Gênesis, disponível na Amazon Prime Video. Essa é uma reinvenção corajosa de uma das franquias mais amadas da ficção científica, e ela merece mais crédito do que recebeu na época do lançamento. No ano de 2029, o líder da resistência humana, John Connor, lança a ofensiva final contra a Skynet, a inteligência artificial responsável por dizimar boa parte da humanidade através de um exército de máquinas assassinas. Como parte dessa ofensiva, ele envia o sargento Kyle Reese de volta a 1984 com uma missão específica: proteger Sarah Connor, sua própria mãe, antes que ela seja alvo de um exterminador. Só que quando Reese chega ao passado, ele descobre algo que ninguém esperava: a linha do tempo já foi completamente fraturada. Sarah não é a jovem indefesa que a história contava. Ela foi criada desde criança por um velho exterminador T-800 reprogramado, que ela carinhosamente chama de Pops, para protegê-la de ameaças que já apareceram antes do previsto. Essa mudança na cronologia reorganiza tudo o que os fãs pensavam saber sobre essa guerra contra as máquinas. Arnold Schwarzenegger retorna com uma presença que mistura força bruta e um toque inesperado de humor paternal. É uma releitura ambiciosa, cheia de referências para quem acompanha a saga há décadas, e traz sequências de ação que aproveitam bem viagens no tempo para criar confrontos únicos. Disponível na Amazon Prime Video. Matrix, disponível na HBO, Max e na Netflix. Chegamos num dos filmes mais influentes de toda a história da ficção científica, e se você ainda não assistiu, está devendo essa experiência para si mesmo. Thomas Anderson é um programador comum durante o dia e um hacker conhecido como Neo durante a noite, atormentado por pesadelos recorrentes de que a realidade ao seu redor simplesmente não é real. Quando Morpheus entra em contato com ele, a verdade revelada é devastadora. A Terra foi completamente dominada por máquinas dotadas de inteligência artificial avançada, e a humanidade inteira vive presa dentro de uma simulação virtual chamada Matrix, enquanto seus corpos reais servem apenas como baterias biológicas para alimentar essas máquinas. A partir do momento em que Neo escolhe a verdade, ele se junta à resistência no mundo real, enfrentando agentes virtuais praticamente invencíveis, robôs sentinelas que patrulham os céus e sistemas de defesa automatizados no subsolo das cidades destruídas. As irmãs Wachowski revolucionaram os efeitos visuais com o Bullet Time, criaram uma mitologia filosófica profunda sobre livre-arbítrio e realidade, e construíram sequências de ação que ainda hoje são referência absoluta do gênero. Keanu Reeves entrega o papel da carreira dele. É cinema essencial, o tipo de filme que muda a forma como você enxerga o próprio gênero de ação e ficção científica. Alita, Anjo de Combate, disponível na Disney+, e na Netflix. E chegamos ao destaque absoluto dessa lista, o filme que eu prometi lá no início, Alita, Anjo de Combate, disponível na Disney+, e na Netflix. E chegamos ao destaque absoluto dessa lista, o filme que eu prometi lá no início e que você não pode perder de jeito nenhum. Num futuro pós-apocalíptico e profundamente distópico, um cientista encontra os restos praticamente destruídos de uma ciborgue abandonada no gigantesco lixão de peças metálicas conhecido como Cidade da Sucata. Ao reconstruí-la com cuidado, ele percebe algo intrigante. Ela perdeu completamente a memória do próprio passado, mas mantém intactas habilidades de combate extraordinárias, letais, pertencentes a uma arte marcial que se acreditava perdida há gerações. Rebatizada de Alita, ela precisa reconstruir sua identidade num mundo hostil, enquanto se torna caçadora de recompensas e entra num circuito brutal de lutas contra outros robôs modificados. Cada combate revelando pistas fragmentadas sobre quem ela foi antes de perder tudo. Os efeitos visuais de captura de movimento nos olhos e nas expressões de Alita são impressionantes, criando uma personagem digital que transmite emoção genuína numa escala raramente vista. As coreografias de luta misturam artes marciais tecnológicas com um peso físico visceral que te prende do início ao fim. É uma jornada sobre identidade, propósito e o que significa escolher quem você quer ser, mesmo quando seu passado foi apagado. E é o destaque absoluto dessa lista. A Guerra do Amanhã, disponível na Amazon Prime Video.
Fechando essa lista com o conceito de ficção científica genuinamente aterrorizante, a humanidade é surpreendida quando um grupo de viajantes do tempo aparece vindo do ano de 2051, trazendo um aviso urgente e devastador. 30 anos no futuro, o planeta está sendo dizimado por uma espécie alienígena mortal, e o exército da época está perdendo a guerra de forma catastrófica, à beira da extinção completa da espécie humana. A única esperança de sobrevivência encontrada é transportar soldados e civis comuns do presente diretamente para o futuro, para reforçar as fileiras que já não tem mais gente para lutar. O professor de biologia e ex-militar Dan Forrester decide se alistar nessa convocação global desesperada, motivado principalmente pela necessidade de garantir um futuro seguro para sua filha pequena, mesmo sabendo que as chances de voltar são mínimas. Chris Pratt equilibra bem o lado familiar e vulnerável do personagem com a brutalidade das batalhas que enfrenta no futuro devastado. As criaturas alienígenas são genuinamente assustadoras, criadas com um design que aposta em horror visceral em vez de apenas espetáculo. É um filme que mistura drama familiar sincero com ação de sobrevivência tensa, entregando um final surpreendentemente satisfatório. Disponível na Amazon Prime Video. E essa foi a lista de hoje, cinéfilo. Agradeço a Deus por mais um vídeo e agradeço de coração a cada um de vocês que ficaram até aqui comigo. Me conta nos comentários qual desses filmes você já assistiu e qual vai ser o primeiro da sua fila hoje. Se inscreve no Filmeja 1, ativa o sininho e até a próxima. Vamos!